Olá, mulheres de joelhos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a missionária Aline Abreu, fundadora do projeto Mulheres de Joelhos, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês o estudo de Mateus 13, uma palavra abençoada para o seu coração, para o meu coração, aonde o Senhor tem muito para trazer para nós aqui de informação, de sabedoria, e glória a Deus por isso. Antes de nós começarmos a falar aqui da palavra, eu gostaria de pedir para você que compartilhasse, pega esse link, compartilha, manda aí nos seus grupos, nos grupos de família, convide mulheres para estarem aqui conosco, porque temos recebido muitas palavras, muitas mulheres sendo extremamente abençoadas por esses estudos que nós estamos trazendo aqui. Vidas estão sendo impactadas, transformadas, famílias alcançadas, e isso tudo para a glória do Senhor Jesus. Então que nossos estudos aqui cheguem a impactar não só a sua vida, mas a vida de todos que estão à sua volta. Amém? Vamos lá estudar sobre Mateus 13? Em Mateus 13, nós começamos então aqui o Senhor falando por parábolas, né? Nós começamos Mateus 13 com a parábola do semeador. Aqui o Senhor vai nos falar sobre 4 tipos de semente e depois ele vai nos explicar sobre essas sementes, né? Então nós temos 4 tipos. A semente que foi plantada, que caiu na beira do caminho. Nós temos a semente que caiu entre as pedras. Nós temos a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em boa terra. E o Senhor está falando aqui com os discípulos, com os que estavam ali assentados para ouvi-lo. E depois, quando ele sai, os discípulos perguntam assim para ele: mestre, mas por que o Senhor fala por parábolas, né? E aí o Senhor fala para eles assim: vocês me veem, vocês ouvem, vocês são privilegiados por isso. Porque essa multidão, eles não conseguem compreender esses segredos. Ele estava falando ali, o mestre estava falando ali para os discípulos que eles tinham visão aberta sobre quem Jesus era. Eles enxergavam Jesus de uma maneira espiritual, né? Eles tinham entendimento, eles conseguiam distinguir espiritualmente o que o Senhor estava explicando. Aquele povo todo, aquela multidão toda não conseguia entender da mesma maneira, né? E aí logo na sequência ele começa então a explicar para eles o que quis dizer esta parábola do semeador, né? Então aquelas sementes que foram caindo pela beira do caminho, vamos ler aqui juntos? Ó, a partir do verso 18, acompanha aí comigo. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Quantas pessoas vão, buscar a palavra, vão buscar estudos, mas elas não conseguem compreender. E aqui nós tiramos o entendimento surreal dessa palavra, porque não adianta você só ler a Bíblia. Se você não consegue entendê-la, como é que você vai aplicá-la na sua vida? Sem entender e sem aplicar, não há mudança. Ela só é um livro. Então, o mais interessante da palavra não é a leitura diária, mas é o entendimento do que se leu. Então, muitas pessoas falam: eu vou fazer o cronograma anual de leitura bíblica. Amém, glória a Deus, é bênção. Mas é bênção se você estiver lendo e entendendo e aplicando. Se é só leitura, não vai mudar nada, não vai te confrontar. Nós precisamos compreender a palavra, senão essa semente da palavra que é plantada, ela fica como essas na beira do caminho. O próprio inimigo vem e rouba, né? 20. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da própria mensagem que foi recebida, chegam os sofrimentos e as perseguições, logo abandonam a fé. Sim, amadas, é isso mesmo. Quando nós começamos a viver a palavra, nós começamos a entender a palavra, nós recebemos essa palavra e entendemos, ouvimos, nós começamos a praticar, vão surgir perseguições, vão surgir problemas, porque é um quartinho na nossa vida que estava escuro. E quando a palavra do Senhor vem e ilumina, através do confronto, do entendimento, da verdade que nos é revelada, vai começar a haver sim alguns problemas. Nós vamos mudar de atitudes, tem coisas que fazíamos no passado que nós não vamos querer fazer mais.
E as pessoas às vezes não nos entendem e começa a vir confrontos, perseguições. Todo começo é assim, né? E aí, por causa da própria palavra, essas perseguições vêm e a gente fala o quê? Ah, eu já escutei muito isso. Ah, não, se antes que eu não estava na palavra, estava tudo bem e não estava, a gente sabe que não estava. Agora que eu comecei a ler, agora que eu comecei a aplicar, vai me levantar essas perseguições todas, então eu não quero mais. Então são pessoas que ouviram a palavra, mas essa palavra não criou raiz na vida dessas pessoas, né? E aí no 21 diz, mas dura um pouco tempo porque não tem raiz, e quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, ou seja, não é a perseguição por causa da mensagem, são as preocupações, elas preocupam a sua mente, a sua cabeça com as coisas deste mundo. E a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Com o que é que nós estamos nos preocupando? Nós estamos nos preocupando com a mensagem que está em nós, com as perseguições que estão se levantando por causa da mensagem ou não? Eu estou me preocupando com os problemas que eu tenho neste mundo. Porque saiba de uma coisa, nós todos temos problemas, aqueles que seguem e os que não seguem ao Senhor. A diferença é que os que não seguem muitas vezes tentam resolver os seus problemas dando jeitinho. E quando nós compreendemos a palavra, os jeitinhos acabam. E se a nossa preocupação está muito maior acerca daquilo que eu tenho como preocupação deste mundo, diminui o fato do Senhor poder agir em cima desta minha preocupação. Quando eu verdadeiramente entendo a palavra, crio raiz, coloco ela na minha vida, eu consigo compreender e ter uma revelação de quem Cristo é em mim. E o que isso faz de mim como uma mulher de Deus, como Deus vai começar a trabalhar na minha vida, como Ele vai me socorrer sem que eu precise colocar a minha mão dando jeitinho brasileiro nas coisas. Então, quando eu consigo alcançar este nível de enraizamento dentro da palavra do Senhor, eu consigo entender que os problemas deste mundo são nada, são passageiros, porque os meus olhos estão fitos no Senhor. Então eu consigo viver sem a preocupação desse mundo. Aline, é fácil? Não sei. Para uns sim, para outros não. Depende do quanto você conhece do Senhor. Quanto mais você conhece, quanto mais experiência você tem, mais raiz você vai ter e menos as preocupações desse mundo vão preocupar a sua mente. Amém? 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem, produzem uma grande colheita. Aleluia! É isso. Eu preciso ouvir, eu preciso compreender e depois eu preciso produzir. Eu preciso colocar essa palavra em ação. Movimento gera movimento. Quando eu entendo, eu compreendo e coloco em ação. Quando eu me movimento para fazer aquilo que o Senhor quer, independente da turbulência que está acontecendo à minha volta. Queridas, a nossa semente começa a produzir. E é esse tipo de solo que o nosso coração deve ser. É esse tipo de solo que o nosso coração deve buscar a ser. E eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora e pensasse, Senhor, que tipo de solo eu tenho sido com a semente que o Senhor tem plantado em mim? Será que eu tenho sido solo pedregoso? Será que eu tenho sido um solo bom? Será que eu tenho sido plantado a mensagem entre espinhos? Será que eu tenho produzido bom fruto? E caso você chegue à consciência de que você ainda não está no ponto de um bom solo, se você não fincou essas raízes profundas do Senhor em você agora, eu te peço, pare esse vídeo. Fale com o Senhor e diga, Senhor, eis-me aqui. Transforma-me em solo bom, pois eu quero produzir, eu quero compreender, eu quero entender, eu quero gerar movimento no seu reino, Senhor. Faça essa oração agora mesmo, em nome de Jesus.
Seguindo a partir do versículo 24, o Senhor continua aqui então falando através de parábolas. E ele conta a parábola do joio. E ele está falando aqui, ele está trazendo a eles o entendimento de como funciona o reino dos céus. O reino dos céus, ele é semelhante a uma plantação de trigo, aonde, quando é plantado, essas boas sementes, as sementes de trigo ali estão semeadas. Durante a noite, o maligno vem e ele planta sementes ruins. Logo em seguida, mais para frente, a partir do versículo 36, ele vai explicar essa parábola, dizendo que é como a plantação se ela fosse o mundo, o universo. E no universo é plantado boas pessoas e pessoas não tão boas assim. E o Senhor permite que essas pessoas cresçam juntas. Mas ele diz que no final dos tempos, no juízo, quando o juízo vier, haverá separação. E aqui eu quero trazer para você este pensamento. Em que lado você quer estar dessa separação? No lado do joio ou no lado do trigo? A partir dos versículos 31 aqui, 31, 32, vai até o versículo 35, o Senhor continua falando com eles através de parábolas para explicar o reino. E ele está falando sobre a semente de mostarda, que é tão pequena, mas ela plantada, ela vai produzir árvores enormes e mais frutos. O reino do Senhor plantado em nós, ele pode entrar de maneira pequena, mas ele é progressivo, ele não para, ele vai crescendo, ele vai criando raízes e depois ele não para nunca mais de crescer até dar frutos. O reino do Senhor plantado em nós é dessa maneira. Ele é também como fermento, um pouquinho de fermento colocado na massa. Ao se misturar com a massa, essa massa é toda levedada por este fermento. Só precisa de um pouquinho, de um pedacinho. Nós precisamos ser tocados por um pouquinho de Jesus para nosso corpo inteiro ser tocado, ser transformado. Nós precisamos entender que estas palavras estão falando a nosso respeito, ao respeito do reino, ao respeito da vida cristã. Um pouquinho do reino que é implantado em nós, ele pode fazer grandes transformações neste mundo, queridas. E isso é maravilhoso. No versículo 44, ele continua dizendo sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como tesouro. O reino dos céus é como pérola. O reino dos céus é valioso demais. E quando nós temos esta revelação, quando nós temos este encontro com o reino dos céus, nós não ligamos para mais nada. Nós podemos vender tudo o que temos para comprar este reino. Claro que nós não compramos o reino, isso é só uma parábola para ilustrar. Mas quando nós entendemos essa verdade, nós entendemos que problema nenhum deste mundo vale a pena. Que nada do que nós temos, financeiro, material, nenhuma pessoa, nem filho, nem marido, nem pais, nada é mais valioso do que o reino dos céus. E nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para conquistar este reino dos céus. O reino dos céus não é tomado à força. Ele só é conquistado através de uma obediência genuína. E a obediência, ela é conquistada através deste amor. Nós só obedecemos àquele a quem amamos. Se nós não conseguimos amar o Senhor, nós não vamos o obedecer. E aquele que não o obedece, não o ama, não consegue professar a sua fé. E aquele que não fala da sua fé, que não gera frutos. Aquele que não tem coragem de falar, eu amo ao Senhor e eu mato tudo que quer dizer a meu respeito em amor a Ele, não está pronto. Não está pronto para o reino. Esteja pronta, amada, para o reino em nome de Jesus. A partir do versículo 47 também está falando que o reino dos céus é como uma rede que é jogada e pesca todo tipo de peixe. E aqui ela pode ser comparada com o que ele falou do joio. É pescado todo tipo de peixe, mas no final dos tempos os peixes serão separados. E eu te pergunto mais uma vez, em que lado você quer estar desta separação? No peixe bom que é colocado no cesto, ou o outro peixe que é lançado ao fogo? A partir do verso 51, nós lemos aqui então Jesus dizendo o seguinte: então Jesus perguntou aos discípulos, vocês entenderam essas coisas? Lembre-se a importância de entender que nós falamos agora na parábola do semeador. E eles responderam sim. E Jesus disse, pois isso quer dizer que todo mestre da lei, ou seja, todo aquele que é entendido da lei do passado,
que se torna um discípulo do reino do céu, ou seja, que se torna um discípulo de Jesus. É como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ainda que nós sejamos muito entendidos da palavra, ainda que eu saiba tudo que esta palavra diz, de Gênesis a Apocalipse, quando eu me torno seguidor de Cristo, eu preciso ir lá nos meus depósitos e tirar tudo que é velho. Não dá para misturar o que é novo e o que é velho. Eu preciso tirar as coisas velhas, eu preciso mexer nesse depósito. E isso me lembra de processos. Processos são doloridos, sim, mas eles são necessários para tirar o que é ruim. O que o Senhor coloca em nós, quando nós falamos, Senhor, eu te recebo, é como o ouro. Mas o ouro também precisa ser passado por um processo para ser tirado, extraído tudo aquilo que não presta e sobrar nele somente o puro ouro, que é isso que o Senhor espera de nós, o puro ouro, aquilo que há de melhor, para que o Senhor possa então fazer com que nós vivamos o propósito pelo qual fomos criadas. Amém? A partir do verso 53, nós vemos então aqui o Jesus se retirando, voltando ali para Nazaré, de onde ele foi crescido. E nós vemos então aqui no texto, a Bíblia vai dizer para mim e para você, né, que ele estava ensinando na sinagoga, eles estavam ouvindo o que ele falava, estavam admirados, mas ainda estavam se perguntando, de onde vem essa sabedoria? De onde vem esse poder para fazer milagres? Por acaso esse daí não é o filho de Maria, onde andava aqui com os irmãos, com as irmãs queridas? Eu quero dizer para você, Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar, porque aquele povo conhecia Jesus desde pequeno. Jesus conhecia um Jesus homem. E eu quero dizer para você, se hoje você é chamada a viver os propósitos do Senhor para a sua vida, e os de dentro da sua casa, os que cresceram contigo, não entenderem o que o Senhor está fazendo na tua vida, lembre-se dessa passagem. O profeta não tem honra em seu lar, porque conhecem a nossa parte humana. Mas eu quero dizer para você, o Senhor levantará muitos para olhar para ti, não para a sua parte humana, não para a sua parte carnal, não para a sua parte defeituosa, mas vão olhar para ti e vão honrar aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Só siga a palavra que o Senhor te deu e siga o seu propósito em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, e se você ainda não é uma mulher de joelhos, clica aqui no link da descrição e vem fazer parte conosco, receber diariamente uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.